Olá, meus irmãos, meu povo, povo de Deus, graça e paz vos sejam multiplicadas. Bem-vindos a mais Acordando com Fé, e o tema de hoje é a fé perfeita. Nós vamos para um hino e depois a mensagem e a oração da fé. Vamos lá. Coloquei nas mãos de Deus os meus problemas. Estou esperando Ele agir. Ele tem em suas mãos todo o sistema. Para Deus não há problema. Isto eu já descobri. Os problemas que pra mim são insolúveis, para Deus eles nem chegam a existir. Se pra mim problemas são males terríveis, mas o meu Redentor vive e Ele cuida bem de mim. Basta tão somente confiar. Deus resolve tudo pra você. Prove de Deus a felicidade. Pegue suas ansiedades e entregue para Deus. Se você aí no mundo tem problemas e os deuses não conseguem te valer, pare, amigo, não dê mais um passo errado. Só um advogado que resolve pra você. Larga tudo e vem pra cá com seus problemas. Não preocupe, o Espírito Santo te conduz. Seus problemas podem ser solucionados. Quem vai cuidar do seu caso é o Senhor, Doutor Jesus. Basta tão somente confiar. Deus resolve tudo pra você. Prove de Deus a felicidade. Pegue as suas ansiedades e entregue para Deus. Basta tão somente confiar. Deus resolve tudo pra você. Prove de Deus a felicidade. Pegue suas ansiedades e entregue para Deus. Prove de Deus a felicidade. Pegue suas ansiedades e entregue para Deus. Amados irmãos, em Marcos 11, nós vamos encontrar a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Depois ele sai da cidade e volta para Betânia. E ali ele encontra uma figueira. Aproxima-se da figueira, porque tinha fome,
mas não encontra nenhum fruto. E ele, então, amaldiçoa a figueira, dizendo: nunca mais alguém coma fruto de ti. No outro dia, voltando para Jerusalém, purificou o templo, e os seus discípulos, passando perto da figueira, ficaram admirados, porque a figueira havia secado das folhas até a raiz. Agora, não era tempo de figo. E Jesus vem e amaldiçoa aquela figueira e dá o que pensar. Porque, sendo ele Deus, Deus estabeleceu estações e ele não respeitou aquela estação onde a figueira não deu fruto porque não era tempo. Agiu Jesus errado? Irmãos, tudo que Deus faz, ele tem um propósito. Um propósito. Nós podemos tirar conclusões porque Deus, ele é soberano. Ele faz tudo o que lhe apraz. Salmo 115, versículo 3. Mas o nosso Deus está no céu e faz tudo o que lhe apraz. Então, Jesus quis fazer aquilo. E ele é o que criou aquela figueira. São João 1, do 1 ao 3. No princípio era o Verbo. O Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Então ali estava o Criador. Aí você pergunta, mas não era filho? Filho do Criador? Sim. Jesus era filho de Deus. Quando fala filho de Deus, você tem que lembrar da parte humana que foi criada no ventre virgem de Maria. Mateus 1,18. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Deus já havia estabelecido na lei que, sem derramar sangue, não haveria remissão de pecados. Os Hebreus 9. E Deus, ele é Espírito. São João 4, versículo 24. Espírito não sangra. Então, para que Deus pudesse sangrar, segundo Atos 20, 28, a igreja foi resgatada com o sangue de Deus. Então, Deus teve que ter um corpo.
aos Hebreus, capítulo 10, versículo 5. Pelo que entrando no mundo diz, sacrifícios e oferta não quiseste, mas corpo me preparaste. Esse corpo foi preparado no ventre virgem de Maria e recebeu a plenitude do Espírito. Isto é, Deus estava totalmente nele. Colossenses 2, 9. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Então, você vai ver Jesus dizendo em João 10, do 27 ao 30. Ele vai dizer que estamos em suas mãos, que estamos na mão do Pai, e que ele e o Pai são um. Eu, corpo, o Pai, espírito. É uma unidade simples. Se eu falar para vocês, quem vê a mim vê a minha esposa, você não vai ver minha esposa. Mas Jesus disse, quem vê a mim vê o Pai. São João 14, versículos 8 e 9. Então, ali estava o Criador. Então, soberano e criou. E ele faz, como eu disse, o que ele quiser fazer. Só que tudo que ele faz tem propósitos. Então, ele apanhou algo que não seria ruim para o ser humano. Ruim seria se ele apanhasse um ser humano para matá-lo, para dar um exemplo. Simplesmente. Não, ele apanhou uma vida botânica, uma árvore, que também pode representar a nós. Vejam bem, lá no Salmo 1:3 fala, pois serão como árvore plantada junto aos ribeiros de água, cuja folha não cai, a qual dá o fruto na estação própria, e tudo quanto fizer prosperará. Então, nós, como árvores humanas, a linguagem figurada, Deus quer chegar em nós e encontrar frutos. Sim. Na árvore, ele não encontrou fruto. Ela foi amaldiçoada. Agora, em nós, ele quer também encontrar frutos. Agora, a árvore não podia falar. Oh, não me amaldiçoa. Mas nós podemos falar, Senhor, eu não tenho ainda. Eu não sou dia perfeito. Tem misericórdia de mim. Me abençoa. Me ajuda. Me sustenta. Eu desejo de coração ser uma árvore frutífera. Dar fruto. O fruto do Espírito Santo. Gálatas 5, 22. Mas o fruto do Espírito é o amor, a paz, o gozo, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fé, a mansidão e a temperança. Este é o fruto do Espírito Santo. Mas Jesus fez aquilo
para chamar a atenção dos discípulos. Porque chamou a atenção deles. Passando de volta por ali, eles disseram: Mestre, a figueira que o Senhor amaldiçoou secou. Das folhas às raízes. Morreu. Era isso que Jesus queria que eles observassem. Aí Jesus vem e diz: tende fé em Deus. Em verdade, eu vos digo que se disseres a este monte, sai daqui e vai para lá, e não duvidar no seu coração, mas crer que aquilo que você disse fará, tudo que disser vos será feito. E quando estiverdes orando, e tudo que pedirdes orando, retificando, credes que recebereis e tê-lo-eis. Naquela ocasião, Jesus, em relação ao monte, ele não estava falando de uma maneira figurada. Realmente, ele estava falando que a fé pode mover montanhas. Tá? Talvez você tenha um outro pensamento, mas eu garanto, a fé pode literalmente remover montanhas. Eu vou dar exemplo. Por exemplo, um machado flutuar, um mar se abrir, um rio, pelo que a gente tem contado, ele se abriu 3 vezes. 3 vezes o Jordão se abriu. Tá? Então, o sol parou. E a lua também parou. Então, só com esses exemplos, nós podemos ver que a fé pode remover montanhas, literalmente, caso seja necessário. Foi necessário que o sol parasse. Foi necessário que o Mar Vermelho se abrisse. Foi necessário que o Jordão se abrisse 3 vezes. Correto? Foi necessário. Então, se for necessário, Deus nos dá fé para remover montanhas, literalmente. Tá? Literalmente. Agora, se eu fosse desafiado, então, já que você disse que pode mover literalmente, então, move aquele monte. Move aquele outro monte. Eu diria o mesmo que Jesus disse para Satanás, quando Satanás mandou ele, fez um desafio. Lança-te daqui para baixo, lá do pináculo do templo, porque está escrito, dará ordem aos anjos a teu respeito, para te tomar-te pela mão e não tropeçar com o teu pé em pedra. O que Jesus disse para ele? Era necessário Jesus fazer aquilo? Não. Jesus disse, também está escrito, Satanás, não tentarás
o Senhor teu Deus. Agora, de uma maneira figurada, em figura, o monte pode estar representando doenças, problemas enormes que você não tem como solucioná-lo, a não ser pela fé. Doenças, médicos que já te desenganaram, porta de emprego fechado em um país como o nosso hoje, em crise. Tudo isso você pode contabilizar como monte. E pela fé, esses montes saem da nossa frente. Livro dos Salmos, capítulo 121. Elevo os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Agora, para nós dominar, para a gente sair sempre como vencedor, movendo os montes, os obstáculos, os problemas, e saindo dessas situações como vencedores, nós temos que atentar para o verso 25. Jesus está dando uma lição muito tremenda para eles. Jesus está dizendo assim: vocês estão admirados porque a figueira secou? Vocês podem fazer coisas ainda maiores, tá? Maiores do que a figueira secar. Vocês podem mover este monte e mandá-lo para o lugar que vocês queiram, se não duvidarem em seus corações. Mas tem um porém, tem um preço para pagar. Vocês devem crer que tudo que vocês pedirdes orando, vocês vão ter. Mas quando estiver orando e lembrar que você tem alguma coisa contra alguém, perdoa. Sim, a fé perfeita está baseada no perdão. Por isso que a igreja não consegue avançar. Ela não está avançando. Ela não está avançando porque está faltando perdoar. E quando nós não perdoamos, Deus também não nos perdoa. É só ler. Perdoai se tem alguma coisa contra alguém. Porque se vós perdoardes, o vosso Pai Celestial também vos perdoará a vós. Porém, se vós não perdoardes, o vosso Pai também não vos perdoará. Então, isso, a falta de perdão, ela tem se tornado um atoleiro. Você sabe que muitos carros, eles passam bem em atoleiros, mas não passam rápido. Eles ficam um pouco presos. A igreja está avançando, mas em passos muito pequenos. Há um atoleiro, há uma falta de perdão, há uma falta de acerto, há uma falta de humildade. O orgulho é muito grande, o ego é muito forte, e isso não nos traz fé perfeita. A fé perfeita é baseada no perdão. E a primeira coisa que você vence
quando você tem fé perfeita, é você mesmo. Sim. Você vence você mesmo. O maior inimigo que eu tenho é Samuel Almeida do Nascimento. O profeta disse: o maior inimigo que eu tenho é o William Brana, Mensagem Perfeita Força, parágrafo 99. É ele que estorva. Então, quando temos a fé perfeita, o primeiro inimigo que a gente vence, que a gente derrota, a gente põe para o chão, é o nosso ego, é o nosso eu. Lembra-te quando Israel possuía a terra prometida, quando os espias foram lá, 12 espias, e você vai ver que todos os inimigos ali terminavam com eu. Eteu, Amorreu, Perizeu, todos terminando com eu. E 10 deles se acovardaram, mas 2 deles não se acovardaram. E vocês vão ver que esses 2 venceram a si próprio. E quando você vence você mesmo, você vence seu medo. Você vence suas dúvidas. Você vence a sua própria incredulidade. Você vence esse gigante chamado eu. Então, nós devemos partir por esse princípio. Nos desprender de tudo que nos amarra. Lembra de Hebreus 12? Lá está escrito assim: visto, pois, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Nós temos que correr, nós temos uma carreira para percorrer, olhando para Jesus, deixando o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. Aleluia! Glória a Deus! E mais, não é só a blasfêmia contra o Espírito Santo que é pecado imperdoável. Não, pecado imperdoável é também o pecado de não perdoar. Porque enquanto não perdoamos, Deus também não nos perdoa. Então, meu querido, minha preciosa irmã, meu irmão, então vamos deixar esse lamaçal que nos prende, que nos segura, que não deixa a igreja avançar. Vamos tirar os interesses financeiros de lado, vamos olhar para frente e vamos quebrar essa coisa. Vamos destruir essa coisa. Vamos sair dessa lama, dessa coisa que nos prende. E vamos avançar com a fé perfeita. Aleluia. Começando vencendo você mesmo. Vencendo a mim mesmo. Livre. Aleluia. Solto. Louvado seja Deus. E correndo para o alvo, para Cristo. Nós, então, venceremos e não terá monte que pare diante de nós, porque os canais estarão liberados. O canal da bênção. Às vezes, queremos vitória, e jejuamos, mas com o coração cheio de mágoa, de ódio. Isso não te dá vitória. Isso é um embaraço. Isso é uma derrota. Então,
A fé perfeita está baseada no perdão. Perdoa e se liberte e corre para a sua vitória. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Nós vamos ler os pedidos de oração. Irmão Fábio Medeiros, peço oração pela minha vida e família, por Basílio e família, pelo meu filho Tiago Medeiros, pela minha nora Gabriele Medeiros, por minha neta Giovana Medeiros, por Flávio Medeiros, por Mário Celso Barbosa e família, por Mariana, por Cleia, por Michele, por Francilene e família, por Flávia, por André e Roberto. E Walter, peço oração por mim e por minha família. E família Teodoro, pedimos oração por Carlos Henrique, que passou por uma retirada de um câncer na garganta. Pelo meu lar, por minha família, por meus filhos Miguel, João e Ana, por cura. Keila, peço oração por causa na justiça. Valdênia Paixão, peço oração pela minha família, meus filhos Lucas, Solange, Kelly, Fernando, por cura, libertação, por meus netos, Nora e genro. Cláudia, peço oração em favor dos meus pais por saúde. Irmã Mariana, peço oração por minha família. Irmã Pedra Silva, oração por Noemi Veiga, que continua internada. Ontem eu mandei uma oração para a mãe dela, viu, irmã Pedra? Neuza Diade, peço oração por Rita, que está com crise de ansiedade. Estevão, peço oração por minha esposa, que está completando mais um ano de vida. Eita, mais velha. A irmã Lúcia, continuo pedindo oração para os irmãos internados, enfermos em suas casas, porque sei que já estão curados pelas mãos santas do Senhor Jesus Cristo. Também peço em meu favor, creio nas orações dos santos. A irmã Madalena, peço oração por cura e por libertação completa. Sara de Andrade, peço oração por meu filho Daniel e pela minha família. E temos mais uma rodada aqui, ó. Sandra de Oliveira, Sebastião Braque, Elcio Américo, Laércio Cobo, Célia Cobo, Alexandro Cobo, Franciele Fernanda Cobo, Leandro Rogério Cobo, Camila Miranda Cobo, Isaac Martins, Samara Penido Pereira, Sofia Penido Pereira, Paulo Basile e família, Leonardo Amâncio da Cruz, Simone Cristina Rosa de Oliveira, Maria Valentina, a netinha, Ana Carolina, neta também, a Cida Rosa, mãe, e a Desirê, a filha. Girlene Lorena, Sebastião de Barros, Leonilda Cleusa Chaves de Barros, Tiago Chaves de Barros, Franciele de Cássia Brito de Barros, Nicole Vitória Brito de Barros, Mariana de Brito Barros, Isabela de Brito Barros, Miguel de Brito Barros, Maria Salvadora e o filho Maurício Duque de Souza, Helena Alves Teixeira, Bruno Gonçalves Lucas, Keren Gonçalves, Keren Gabaldi Gonçalves, Irene, Aline, Lívia e Hugo Garcia. Está bom. Vamos orar. Senhor, primeiramente, me aproximo do Senhor agora para orar. Peço o perdão de todo o meu pecado, de tudo aquilo que tem te desagradado, até mesmo um pensamento. Que o Senhor estenda o tapete vermelho da graça e me lava no sangue de Jesus Cristo. E não só a mim, mas a todos que estão clamando agora, para que os canais sejam todos liberados. E eu falei alguns nomes do caderno, mas eu coloco todos aqui na tua presença. Todos que têm nomes no caderno,
não posso ler todos num dia, mas estão na tua presença, Pai. E também aqui, a Massara de Andrade também, peço oração para o meu filho Daniel e pela minha família. São vários nomes de hoje. Deus, eu estava conversando com uma pessoa que tem ansiedade. Pai, às vezes a gente chega até a pensar que não é algo tão forte, mas é algo muito forte, incontrolável. E esse mal está atingindo muitas pessoas, muita gente. Câncer está se proliferando. Meu Deus, pessoas tentando suicídio está aumentando. E nós que conhecemos essas pessoas, corta o nosso coração, nos colocando, Pai, no lugar da mãe. A mãe, casamentos que foram destruídos e filhos que foram criados em pleno vendaval. Alguns conseguem, Senhor, vencer com facilidade, mas há muitos que a situação do casamento dos pais faz na mente deles um cavalo de batalha. Senhor, mas eu estou aqui, Pai. Eu estou aqui clamando por cada pessoa que tem o nome desse caderno. Clamando, Senhor, por cada pessoa que tem enviado o seu pedido. Senhor, meu Deus, a família do irmão Fábio e para todos que ele pedem oração, a família do irmão Walter, a família Teodoro, Pai, esse que operou de um câncer na garganta, Deus, que ele seja abençoado, os filhos Miguel, João e Ana por cura divina. Senhor, a irmã Keila com um problema na justiça, a irmã Valdênia pedindo pelos filhos, por libertação e pelos netos, nora e genro, a irmã Cláudia por seu pai, Aparecido Beraldo, e a irmã Leonina, a irmã Mariana por sua família, a irmã Pedra pela sobrinha, que mais uma vez tentou o suicídio. Oh, Deus, abençoa, Senhor, livra da ansiedade. A irmã Neuza, que pede por Rita, que está com uma crise. Eu oro também, Senhor, pela Gislene, a nora da irmã Luciana de Pecatu. Eu oro pela minha sobrinha Juliana, com muita ansiedade. Senhor, abençoa a irmã Deolinda, que faz mais um ano de vida. Que esse próximo ano dela seja abençoado com saúde, prosperidade, alegria, sucesso no casamento, sucesso na família e sucesso financeiro. Deus, abençoe também, Pai, os irmãos internados, enfermos em suas casas, a irmã Madalena, que está se recuperando de uma dengue, a Sara Andrade, que pede pelo filho Daniel e por sua família. Senhor, Deus, eu sei que nós não somos nada, mas o Senhor é tudo para nós.
é o nosso refúgio e fortaleza e socorro presente na aflição. Opera o milagre, a bênção, no nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Concede a vitória para cada irmão que está participando desse culto, para cada irmão que vai assistir ainda, no nome do Senhor Jesus Cristo. Estende a tua mão de poder e realiza a obra do milagre. Amém, amém, amém. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Agora está vindo aqui, bem detalhado. Meu genro é 10, né? Nós tivemos 60. O que é aqui? Peraí. Acho que está invertido aqui. Nós tivemos 61 conexões, uma média de 74 irmãos. Em Tupã, o irmão Alfredo, a irmã Miriam Araújo, o irmão José Luiz, a irmã Irene, o irmão Sérgio, a irmã Valdirene. Embaixo, o irmão Eduardo, a irmã Socorro, o irmão Zildo, a irmã Anísia, a irmã Cida. Em Manduri, a irmã Cláudia. No óleo, o irmão Estevão. No arco-íris, a irmã Geni de Souza. Em Marília, a irmã Bárbara. Em Limeira, irmão Cícero, a irmã Madalena, a irmã Maria, irmão José, irmão Natanael, irmão Isaac Martins. Três Lagoas, irmã Maria Luzinete, irmã Maria Verres. Vitória de Santo Antão, Pernambuco, irmão Dário, a irmã Elisalma, a irmã Eni Guimarães e a irmã Noêmia Guimarães. Inúbia Paulista, irmão Adão, irmã Maria, Araçatuba, irmã Solange Maia, Lins, irmão Walter, Honório Gugel, Rio de Janeiro, irmão Fábio Medeiros. Poço Fundo, Minas Gerais, família Teodoro. Uberlândia, Minas Gerais, Glauciene Nunes. Cantagalo, Paraná, João Lamaga. Santana do Livramento, Rio Grande do Sul, a irmã Rosane Charopem. Palmas, Tocantins, irmão Enes Ribeiro. Anápolis, a irmã Keila, Anápolis, Goiás. Ribeirão Preto, Mariana Souza. Placas do Pará, Janete Jarenco. Buzolândia, Sara de Andrade. Macugê, Bahia, Pastor Deraldo e família na Fazenda Santa Cruz. Água de Santa Bárbara, Leonilda Barros. Itaí, Pedra Silva, Araraquara, Noêmia Gomes. São José dos Campos, Lúcia e família. Carapicuíba, Humberto dos Santos e a irmã Valdênia Paixão, Neuza Diade e Maria Clarice. Essas não tem aqui a cidade. Que o Senhor continue vos abençoando. Até amanhã, se Deus quiser. Shalom, shalom.